Muito bem, sejam bem-vindos a mais um episódio do Livrecast, onde nós conversamos sobre o mundo das milhas aéreas e do turismo. E hoje estou aqui com um parceiro, com um cara que entende muito de algo super específico que eu conheci num evento, e olha só o poder dos eventos, Rômulo Ferro. E aí, meu amigo, seja muito bem-vindo. Olá, Eric. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e é muito massa o que os eventos proporcionam dessas conexões e troca de conhecimento, né? E enquanto às vezes a gente está falando no evento com muitas pessoas, você não sabe o quanto pode impactar em um ou outro ou o quanto de conexão pode gerar, né? Então, mais uma vez, obrigado pelo convite e é uma alegria imensa estar aqui para bater esse papo e compartilhar conhecimento. Que massa. Acho que vale a pena a gente comentar, né? De que evento é esse que está falando, como que é tudo isso. Em março desse ano... Março, não. Agosto. Por que eu tô com março na cara? Porque março foi quando o Fernando me convidou para palestrar na Entur. A Entur, né, que é uma escola de negócios do turismo, me convidou para palestrar no Entur Summit, um evento anual que eles fazem. E lá, antes de eu entrar no palco para falar sobre milhas aéreas, você estava lá. Falando de um assunto que, para mim, foi um assunto novo. Não que eu não soubesse que isso exista, mas foi um assunto novo. E aquilo abriu meu mundo de uma forma que eu fiquei alucinado. Eu saí dali querendo fazer exatamente isso, né? Mercados diferentes, mas fazendo o que você vem fazendo e levou lá no palco com maestria. E do que eu tô falando? O que é isso que você faz que você se tornou um especialista? Eu comecei como funcionário de uma agência. Por optar a morar no interior de Alagoas, eu acabei abrindo a minha própria agência de viagens e desde cedo eu sempre vi a possibilidade de escalar em vendas, em lucro, em tudo, e escolhemos trabalhar com grupos de viagens. Então, no palco do Entur Summit, a gente estava justamente compartilhando um pouco dessa nossa experiência, de como compartilhar, de como melhorar a gestão das viagens de um modo geral. E é muito interessante, Eric, realmente os eventos e a pessoa sentar como ouvinte, como sempre disposto a aprender um pouco mais, né? Não é novidade nenhuma que você, para mim, é uma referência no mundo das milhas. E às vezes a pessoa pode dizer, não, já estou muito bem com milhas, eu vou lá, vou fazer minha palestra e vou embora. Mas sempre estar ali atento, não, eu posso melhorar aqui, eu posso aprender aqui. E essas conexões é muito, muito, muito massa. A gente nunca pode achar que sabe tudo, né? Sempre tem alguma coisa nova para aprender. Eu sempre digo que, apesar de eu ter, né, um bom conhecimento de milhas, acho que ninguém sabe tudo. E aí eu fui lá para a Entur e muito querendo sentar mesmo na cadeira de aprendiz, né, para habitar ali um mundo que não era tão o meu mundo assim, o mundo do turismo tradicional. Ainda que desde 2022 eu já falo para minha comunidade que a gente precisa acabar com essa barreira, né, que tem de a galera das milhas achar que não tem oportunidades no turismo tradicional e também, né, o turismo tradicional, uma parte do turismo tradicional achar que tem alguma coisa esquisita no meio das milhas, né? E acho que esse movimento vem acontecendo para acabar com essa barreira. É muito interessante porque eu costumo dizer, essa crença limitante, essa barreira, ela está muito nas pessoas que têm um pouco mais de experiência, digamos assim. Uhum. Né? A galera nova que está chegando no turismo já chega com uma visão mais ampla, vendo as possibilidades. E eu acho que assim, a marretada para derrubar essa muralha foi justamente agora essa união da Entur com Lucrando com Milhas, o Agente 360. E o Grupos Lucrativos. E o Grupos Lucrativos, né? Que é o que conseguiu nos aproximar. Exato. Aqui, né? Se ficasse sempre aquela divisão que existia, menos pessoas iam estar ganhando em conhecimento, em relacionamento e tudo. Então é muito, muito massa. Unir, compartilhar. Eu gosto muito de compartilhar para poder todos crescerem juntos, né? Eu acredito muito que quando a gente divide o nosso conhecimento, a gente multiplica o resultado para nós mesmos. E eu, por exemplo, eu tenho uma busca incessante por descobrir novos programas de fidelidade, descobrir novas oportunidades dentro dos programas que a gente já atua ou de novos programas. E aí, às vezes, as pessoas podem pensar assim, poxa, mas se ele descobriu uma mina de ouro... E engraçado que isso é uma crença limitante de pessoas que não investem em conhecimento e elas acham que não precisam e provavelmente elas têm menos resultados do que quem está investindo. Porque muita gente, eu ouço isso hoje menos, mas quando eu fui para a internet para ensinar sobre milhas, eu ouvia muito o seguinte, se é tão bom assim, por que ele não guarda só para ele?
É muito comum a gente ouvir, né? E, por exemplo, eu estou sempre numa busca incessante de desenvolver novos programas de fidelidade. E eu sou agência, mas eu também sou milheiro. E o Eric Milheiro, para ele ter outras agências comprando dele, ele precisa que as agências saibam dos novos programas e como utilizar esses novos programas. Senão, não tem gente comprando de mim. Ah, mas então por que você não emite sozinho? Porque eu não vou dar conta de gastar toda a disponibilidade das companhias aéreas sozinho. Simples assim. E até mesmo são outras formas de você ganhar, né? Porque você compartilha o conhecimento, as pessoas aprendem com você, abrem as agências, começam a vender mais e a comprar mais de você e aprender mais com você. Então, é uma engrenagem que todo mundo ganha, todo mundo evolui. Se realmente ficar no meu mundinho, por que é que eu vou compartilhar? E eu sentia muito isso quando eu entrei no turismo em 2007 e quando eu abri minha agência em 2011, não tinha quem compartilhar, não tinha com quem dizer, cara, eu tô com uma dúvida aqui, quem vai me auxiliar? Não existia isso. E se o que eu aprendi ficar só para mim, várias outras portas se fecham. Né? Várias vezes. A gente não ia estar aqui agora batendo papo, né? Não ia estar, porque foi através de você querer compartilhar seu conhecimento que eu me conectei com você na Intur e estamos aqui porque você é o cara que se tornou aí especialista em grupos, né? As tomadas de decisões, elas fazem muita diferença. Quando saiu a data do Intur Summit, eu já tinha um grupo para Aparecida, né? Eu trabalho com grupos católicos, é o nosso produto, assim, porta de entrada na nossa agência. E eu já estava com um grupo para Aparecida praticamente vendido e que esse grupo era um dos poucos que tem o meu acompanhamento, né? Porque a gente tem 2 tipos de grupos, o que eu acompanho e o que a nossa equipe dá todo o suporte. E quando saiu a data, eu disse, caramba, eu já tenho um grupo. Conversei com os passageiros, foi tranquilo, eles seguiram viagens, né? Eu estar em um evento, aprendendo e compartilhando, enquanto eu tenho 55 pessoas viajando. Então, se eu não tivesse escolhido participar do Intur Summit, eu ia ter perdido muito mais, né? Pelas pessoas que a gente conheceu, pelos contatos, pelo conteúdo que impacta, né? Então, saber fazer as escolhas e ter principalmente seu processo organizado, ter a sua estrutura rodando, funcionando, sem depender de você. Né? Porque se as empresas do Eric, do Rômulo, dependessem de estar 100% lá dentro, a gente não podia estar aqui hoje. Então, quando você estrutura, você organiza, você deixa ela rodando, e aí você tem a oportunidade de compartilhar maximizando, né? Ganhando mais, né? E você falou que tem grupos que têm o seu acompanhamento e grupos que não têm o seu acompanhamento. Então, quer dizer que viajar com você custa mais caro. Eu costumo dizer o seguinte... Você é uma celebridade. Você não consegue cotar o show com 3 Ivetes. Né? Você só tem uma Ivete, tipo, o preço dela é aquele. Se você não quiser a Ivete, você muda de cantor. Então, no grupo, a grande vantagem, Eric, de escalar, de diminuir o trabalho, é também a diferenciação. Vamos lá, o Eric quer fazer uma viagem em grupo e que vai ter o acompanhamento do Eric. Qualquer agência no mundo pode tentar fazer uma viagem igual ou até melhor, mas nunca com o Eric. Então, o Eric é uma diferença, eu quero aprender com ele, eu quero estar participando com o Rômulo, eu quero o suporte do Rômulo, porque é importante o seguinte, quando eu viajo nas redes sociais, a galera vê, poxa, o Rômulo não para em casa, estava em Portugal, está não sei aonde, está em Gramado e sempre viajando. Mas eu, nas redes sociais, estou me divertindo. Mas os meus passageiros sabem que eu estou lá a trabalho, para dar um suporte, para proporcionar uma nova experiência, para às vezes sugerir, olha, não vai naquele restaurante não, esse outro aqui é melhor. E para organizar toda a logística de melhor experiência do passageiro. Isso tem um preço muito alto. Né? Então, isso tem um valor agregado e que os nossos passageiros sabem, ó, se eu quiser uma melhor experiência, eu vou com o Rômulo. Se eu tiver interessado só em algo mais básico, eu vou sozinho, vou em um grupo dele, mas sem o acompanhamento dele tem sim essa diferença. E a gente está falando em quantos % a mesma entrega em termos de produto turístico, tá? Quando o Rômulo vai e quando o Rômulo não vai. Qual a diferença desse ticket? Tá, vamos lá. Ou o produto é muito diferente? Cara, é porque quando a gente coloca a experiência que a pessoa tem, acaba sendo uma diferença grande. Mas eu digo assim, um exemplo, o grupo com o Rômulo são 5 dias com aéreo e o grupo sem o Rômulo também são 5 dias com aéreo. A diferença é o Rômulo ou essa outra parte também tem diferença? Depende, porque nós temos vários públicos que nós escolhemos atender, né? O porta de entrada é Aparecida, depois ele acaba comprando outras viagens em grupos
com a RF Tour. No turismo, digamos assim, nas viagens tradicionais, quando você compra aí de seus fornecedores consolidadoras, operadoras, ele tem um comissionamento ali entre 9% a 12%, 13% de ganho. Nos grupos que nós operamos ou que tem o diferencial, a gente consegue chegar aí 28%, 32%. Uau, uma diferença muito considerável. É uma diferença considerável. E o que ele vai vivenciar, ainda que sejam 5 dias de viagens, o que ele vai vivenciar é diferente. Vamos lá, eu tive um grupo recente, as cidades históricas de Minas Gerais, e teve uma pessoa que precisou de assistência médica pelo seguro de viagem. Se ela estivesse sozinha, ela ia ligar no seguro, ela ia se virar completamente sozinha. Mas não, a gente consegue dar todo o suporte, toda a logística, a parte burocrática de acionar seguro de viagem, os deslocamentos, tudo isso ele recebe, digamos assim, um tapete vermelho estendido para todos os passageiros durante a viagem. E é que eu digo, isso tem um valor significativo. Eric, todos os dias quando eu acordo, a primeira ligação é para minha mãe. Né? Tenho minha família, minha esposa, meus filhos, mas a primeira ligação quando eu sento no escritório é para minha mãe. Quando eu estou viajando, minha mãe já sabe. Ela não vai receber essa ligação. A esposa muitas vezes não. Quando eu venho falar com as crianças é já perto da hora de dormir, porque é pensando no passageiro, na experiência dele. E aí eles replicam isso muito, alguns ao ponto de dizer assim, que a gente está trabalhando para mudar isso, só quero ir quando o Rômulo vai. Quando o Rômulo vai, as vendas elas acontecem muito mais rápido. Seja porque a pessoa tem insegurança de viajar sozinho, seja porque a pessoa acha que não vai conseguir desenrolar tudo durante a viagem. Então, aí são esses detalhes que fazem muita diferença para o passageiro e que depois ele acaba esquecendo do valor, do preço. Né? Porque o preço é uma coisa, o valor que ele recebe é bem diferente. É o que eu falo, né? Porque tem coisas que não dá para colocar preço. Porque, por exemplo, a gente está aqui em Maceió. A pessoa comprar um aéreo daqui para São Paulo, um ônibus de São Paulo para Aparecida. Eu não sei se paga ingresso para entrar lá na Basílica ou não, mas enfim. Tudo isso a pessoa pode ir no site e cotar. Custa X mil reais. Tá, o Rômulo vai junto. Não tem um site para cotar isso, tem? E tem um outro detalhe, né? Você consegue fazer tudo individual. Tem alguns destinos que ele facilita muito para você vender grupo. Porque se você pousar em Porto Alegre para Gramado, você não vai ter dificuldade para chegar. Sim. Já para Aparecida, por exemplo, você não tem um ônibus direto Guarulhos-Aparecida. Ah, não tem? Você ou vai pro... tem um stand da... Qual é a companhia de ônibus ali? Tem, mas acho que só vai para São José. Tem tal, a Pássaro Marrom, que você pode ir até São José dos Campos, depois faz baldeação, como se chama no ônibus para Aparecida, Sim. ou vai para o Tietê, depois vai direto, ou pega um táxi, um Uber Sim. ou algo do tipo. Então a gente acaba ganhando mais no grupo. Mas eu vou trazer aqui uma outra reflexão, Eric. Ah, beleza, você comprou, você tá voltando Congonhas, Maceió, e você chega lá, o teu voo foi cancelado, o aeroporto de Congonhas com muita facilidade vira aquele caos. Como é que você vai resolver isso? O que é que você tem de direito ou não? Para nós que somos do turismo, eu sei de qual é salteado os benefícios ou a reparação de tudo isso. Mas eu estou sozinho, eu estou cansado, voltando de viagem, estou com minha mãe que é cadeirante, uma coisa do tipo. Quem vai resolver isso para você? Né? Quem vai ajustar o melhor horário de visitar um atrativo, o restaurante que atende melhor aquela necessidade de quem é vegano, de quem tem uma restrição alimentar. Então, tudo isso... Né? Você começa a ver que são detalhes que para o viajante independente ele já está muito acostumado. Mas quem não tem esse hábito, não. Sim. Eu fiquei muito impactado porque é um mundo que eu não habito, não habitava até então dos grupos, né? E o turismo católico não é um mundo que eu habito. Mas quando eu cheguei lá naquele festival que tinha de turismo anexo à Entour, qual que era o nome do evento? O Festur Alagoas. Isso, Festur Alagoas. E tinham vários estandes, né, de operadora, tinha de gateway de pagamentos, enfim, do trade turístico como um todo. E o maior stand que tinha ali era da Basílica de Nossa Senhora da Aparecida. Eu olhei e falei, caramba, é um mercado gigantesco, porque se eles não estariam aqui, de um produto que eu não tô olhando e nem a minha turma tá olhando. É interessante porque, assim, você pode ter... Me chamou a atenção também o standard do santuário, principalmente a posição que ele ficava, né? Quando a gente subia a escada, que você olhava para trás, você já via ele lá de forma gigantesca. E é a primeira vez que eles vieram para um evento no Nordeste, foi daquela vez. Mas eles já participam de outros eventos? No Brasil, sim, mas no Nordeste Legal. É a primeira vez. E o grupo, você pode ter ele de diversas formas. Quando você escolhe segmentar,
você consegue se destacar e tornar uma referência. Então, quando eu comecei pensando no turismo católico, eu nunca tinha ido a Aparecida, eu pensava no capitalismo, eu pensava na disponibilidade de data das pessoas para viajar. Normalmente é um pessoal que já tem uma vida financeira estabilizada, tem flexibilidade de datas, enfim. E aí eu tentei ir por outras agências, não consegui, barrava porque via como concorrente. Então quer dizer que você tentou viajar por outras agências que faziam o turismo religioso e não te deixaram embarcar? Não. Por 2 vezes eu tentei comprar. É uma pena que essa agência, tenho quase certeza que ela nem está mais no mercado aqui em Alagoas, mas enxergava como concorrente e não me permitiu. Mas como que ele faz isso? Não quero você como meu cliente? Não tem vaga. Esgotou as vagas. Olha só. E depois você vê que a pessoa continuava divulgando, tentando vender. Sim. E aí a vinda do santuário nesse evento foi muito, muito massa. Eu fiquei muito feliz quando vi eles por aqui pela possibilidade de outras pessoas trabalharem com esse segmento. E além do mais que eles vindo para cá, eu consegui fazer negócio com eles, para os nossos grupos. Quando eu escolho segmentar e me tornar uma diferença, uma referência, ele me ajuda até na venda. O grupo, eu monto, escolho o destino, escolho o público, estruturo tudo e vendo com mais facilidade, porque todo mundo na equipe está falando a mesma língua. É diferente de o Eric quer Maldivas, alguém quer Dubai, vários destinos para você estar ali estudando, tentando vender. Às vezes a pessoa nem te responde e dá as costas e você vê ela viajando. Com a diferenciação, ele se torna mais fácil a venda. O standard que estava aqui, quando eu cheguei lá, eu não sabia, mas a galera me conhecia. Né? O pessoal do standard, do santuário. Que e aí massa. nós fizemos, tem nas nossas redes sociais, nós fizemos 1 ou 2 reuniões. E lembra que eu fui barrado por outras agências? Sim. Nós estamos levando a imersão Grupos Lucrativos. Ela está levando um grupo de agentes de viagens do Brasil para conhecer o destino e replicar nas suas agências usando a nossa metodologia do Grupos Lucrativos. Né? Porque o que eu católico, vivencio em Aparecida é superior ao meu lado profissional e que ele não pode ficar só para mim. Outras pessoas têm que levar, até mesmo é uma forma de evangelização, né? Porque eu já vi pessoas de outras religiões, às vezes pelas vestimentas, não, eu estou acompanhando minha mãe, eu estou aqui pela arquitetura, pela história, e ali, aos poucos, a pessoa vai ouvindo, vai assemelhando, vai sendo evangelizada. Então, eu sou muito feliz porque eu trabalho com o que gosto, trabalho com grupos e trabalho com o que impacta vidas, né? Que é a fé. Sim. É algo assim imensurável, intangível. Sou muito feliz e grato a Deus por isso. Sim. E aí, agora eu faço uma pergunta que, enfim, talvez você já tenha se deparado com ela em algum momento. Você passou por algum tipo de conflito, não sei se eu posso colocar dessa forma, em monetizar a fé? Cara, muito boa essa sua pergunta. E de quando eu comecei a consumir conteúdo online, eu parei, eu digo assim, quando eu comecei lá, tipo 2015, 2016, que ainda não tinha a disseminação da informação como ela é hoje. Mas às vezes você está aqui sempre olhando para o lado para ver o que os outros estão fazendo. Tá, mas se eu tenho uma referência, eu foquei aqui, eu não estou olhando para os lados. Então, no começo tem essa crítica, mas normalmente a crítica ela vem de quem não está disposto a fazer. Eu entrei, como eu falei, né, pensando no capitalismo, mas aí cada ida à Aparecida é muito, muito massa, porque Nossa Senhora ela vai tocando, ela foi me reaproximando da minha fé, porque num período ali da minha juventude eu me afastei, enfim. E eu não vejo como um problema, muito pelo contrário, eu volto a dizer, eu sou extremamente grato e abençoado a Deus, porque eu trabalho, eu evangelizo, eu reforço a minha fé e eu ainda ganho. Sim. Né? Então, sempre que tem uma oportunidade, uma promoção de aéreo, ou oportunidade com milhas, que é algo que a gente está aprendendo, eu vou à Aparecida com a família, na imersão Grupos Católicos, que é o que nós vamos fazer para alguns dos nossos mentorados. Tá indo eu, minha esposa, né, que também é sócia, e 2 pessoas do time com milhas. Eu sei que para vocês isso é super normal, não é super normal, mas para a gente do tradicional, nem tanto. Né? Mas hoje eu não vejo como problema não, e fico muito feliz porque as pessoas reconhecem o que elas vivenciam e replicam. Né? Tem vários clientes hoje nossos que são de indicação,
que nem precisa de tráfego para alguns grupos, né, de anúncio para alguns grupos, e ele acaba se vendendo muito mais fácil. Eu faço até essa pergunta porque dentro da metodologia que eu ensino para as pessoas começarem a entrar no mercado de turismo, e a nossa metodologia é baseada nas milhas, eu falo que os primeiros clientes estão no WhatsApp, que não precisa do tráfego pago, e que é ali que a coisa vai começar, e depois vem o ciclo da indicação, e aí você gera um caixa, para aí sim você investir em marketing, tudo isso. E eu me deparo muitas vezes com pessoas, com alunos, que é uma crença limitante de que, nossa, mas eu vou ganhar dinheiro em cima do primo, eu vou ganhar dinheiro em cima da minha mãe, eu vou ganhar dinheiro em cima... As pessoas têm essa crença muitas vezes. Essa crença limitante, ela vai muito porque você está pensando no que vai ganhar dinheiro da pessoa. Só que você tem que pensar não no que você vai ganhar, você tem que pensar na dor que você vai resolver. Uhum. E ainda que ela não te comprasse, ela ia comprar em outro lugar, outra pessoa ia ganhar. Então, que esse dinheiro fique em casa, né? Fique ali em família e amigos, do que fora. O dinheiro ficar em casa, eu acho muito interessante porque eu moro no sertão de Alagoas, Santana do Ipanema, e eu gosto muito que o dinheiro circule na minha cidade, na economia. Quando não é possível, eu compro fora. Claro, minha cidade é gigantesca, 45 mil habitantes, né? Em 15 minutos, 10 minutos eu saio de casa, deixo os meninos, Arthur na escola, Alice na creche e volto para o escritório. Mas o início de um empreendimento, hoje ele tá muito mais fácil. Quando a gente começou, não tinha quem ensinasse. Uhum. E quando, pelo menos comigo foi assim, primeiro eu tive a confiança do desconhecido, para depois vir os amigos e os familiares a me ter como uma referência. Porque, cara, eu conheço o Rômulo de moleque e sei o que ele aprontava, não acho que ele está sendo... Que ele vai se dar bem nisso aqui. A minha família, ela vem muito a família do meu pai é empreendedora e a família da minha mãe era tipo, não, tem que ser concursado, né, servidor público, federal, para poder ter alguma... Segurança. Ter alguma segurança. E quando eu larguei a faculdade para empreender... uma pessoa chegou e fez, Regi, que é minha mãe, né? Tá sabendo da loucura que o Rômulo vai fazer. E assim, isso é algo que me marcou e que eu nunca esqueço. É uma pessoa que tem uma admiração tremenda eu admiro imensamente quem fez isso, mas pensando no meu bem, porque estava largando a faculdade. E eu chego e falei, pô, cara, que massa, parabéns, sei o quê. Só que lá atrás esse incentivo a gente não tinha. Né? E depois que você consegue, aí acaba vendo o reconhecimento dos próximos com mais facilidade, né? Tem uma frase de internet, eu gosto dessas frases, que fala mais ou menos assim, que um louco sem resultado é só um louco, o louco com resultado é gênio. É a diferença, né? Do início, né, no empreendimento é tido como louco, realmente. Mas depois que dá certo, pô, o cara foi corajoso, foi audacioso, foi lá e fez sem esperar de ninguém. E principalmente assim, Eric, às vezes eu bato muito, Santana do Ipanema, a rainha do sertão. Você tem um negócio, né, de fortalecer o sertão alagoano. Tenho. Porque assim, primeiro que a imagem que se tem lá fora do sertão é que você vai chegar, vai ver terra seca, não vê água. Não tem água, isso né? Pensa que vai ser um cenário de terror e não é assim, primeiro por isso. E segundo pelo seguinte, a minha cidade ela tem 45 mil habitantes. Ela está investindo muito agora também no turismo católico. Está sendo construída a maior imagem de santo, por enquanto é a maior imagem do mundo, ainda é maior do que o Cristo Redentor, enfim, que é da nossa padroeira, a Senhora Santana. Mas por que eu bato tanto nessa tecla? Porque para você que está nos assistindo, para você que está acompanhando o conteúdo, não existe barreira para o seu objetivo. Tipo, o cara pode pensar, poxa, como é que numa cidade de 45 mil habitantes o cara vai trabalhar com grupos no interior de Alagoas, longe do aeroporto? Sim. O aeroporto mais próximo está a 3 horas da minha casa, que é o aeroporto de Maceió. Né? Então, eu gosto muito de referenciais para ver, se você não está fazendo o que você quer, o limite está na tua cabeça. Não é a cidade, não é a condição social. Hoje em dia, o agenciamento de viagens, eu comecei com netbook. Nossa! Cara, foi bem recuperou o negócio. Não, foi bem lembrado. Era um netbook e eu larguei a faculdade porque era eu estudava à tarde, então eu andava com aqueles modemzinhos que pareciam pendrive, né? E às vezes eu saía da sala para poder fazer um atendimento ou coisa do tipo. Foi quando eu mudei a faculdade para noite e abri a agência Loja Física. Você está falando que é 2008? Não, 2008 eu era funcionário, 2011 foi quando eu comecei a agência e não foi pensado em abrir a agência. Eu sempre quis morar no interior, então eu pedi demissão em Maceió, fui para o interior por causa da faculdade, lá não tinha agência, alguns clientes começaram entrando em contato comigo, querendo comprar, e a cidade não tinha agência, eu abri. Então era com netbook, e hoje em dia
qualquer celular que a gente tem muito mais tecnologia do que aquele netbook, né? Então, tira essa limitação, traça a tua rota, seta um alvo e vai. Você estava em Maceió, foi para o interior e com o crescimento da RF e todo o ecossistema, você pensa em voltar para mais perto do aeroporto? Cara, eu antes pensava em ter uma filial em Maceió por causa da objeção de venda. Né? O nosso cliente querer saber aonde é a agência. Isso. O nosso primeiro grupo, assim, enquanto... Não era nem a RF, era Rômulo Ferro, seu agente de viagens. Olha a criatividade, né? O nosso primeiro grupo foi de uma faculdade de São Paulo, que nos comprou no sertão de Alagoas, e eles mandavam um contrato assinado via Sedex, não tinha essa facilidade. Até pouco tempo eu pensava em abrir uma filial em Maceió, para quando viesse esse, cara, mas por que eu vou comprar de Santana do Ipanema se Maceió tem várias agências, e algumas agências assim, de nome de peso, enfim. Mas com a chegada da pandemia, teve várias dificuldades, mas também trouxe vários benefícios. Sim. O passageiro não tem mais a dificuldade de entrar numa chamada de vídeo, ele aprendeu a resolver tudo à distância. Então, o marketing que a gente trabalha trazendo a verdade da experiência dos nossos passageiros nos ajuda a vender à distância. Seja assinatura de contrato eletrônico, atendimento por videochamada. Hoje eu não penso mais em sair de lá. A gente tem um projeto para poder ampliar a base de atendimento, ampliar o nosso escritório, mas voltar para Maceió. Amo minha cidade, adoro viajar, mas gosto de voltar para o meu sertão e eu sempre brinco. Eu quero sair da cidade, mas para a zona rural. Para uma cidade maior, não. É um movimento contrário do que naturalmente se espera de uma empresa que está crescendo, que está em ascensão, de um mercado que está bombando, que é as pessoas irem para as capitais e depois para São Paulo, muitas vezes. Exatamente. E por que eu escolhi, Eric, trabalhar com grupos aéreos? O que nós compartilhamos no Desafio Grupos Lucrativos é a caixa preta da minha agência. Então, para a nossa galera, não tem segredo. A gente entrega tudo que a gente faz aqui dá certo, o que faz e deu errado para que eles que é tão importante quanto... que é tão importante quanto. E aí eu pego o seguinte, a estratégia ela dá para qualquer tipo de grupo. Rodoviário, excursões, aéreos, enfim. Como eu estou no sertão, eu tinha dificuldade nas excursões rodoviárias, porque a pessoa não queria sair da cidade dela, que dá 20 quilômetros de distância da minha, para poder embarcar e seguir na excursão. Mas no aéreo ela sai de Piranhas, os cânions do Xingó, tal, que dá um pouco mais... Eu já fui lá perto, já fui em Paulo Afonso. Pronto, é bem próximo mesmo. Sai de lá, que dá 300 e poucos quilômetros até Maceió, vai para o aeroporto sem reclamar. Então, escolhendo o grupo aéreo, eu diminuo essa limitação. Eu já tive passageiros que vieram de Fortaleza para embarcar em Maceió conosco para Aparecida, porque eles queriam vivenciar uma experiência conosco completa. E eu não sabia que eles eram de Fortaleza. Compraram o pacote de viagem, era até uma médica e uma, acho que cunhada, alguma coisa do tipo. Compraram o pacote de viagem, embarcaram conosco aqui certinho e tal. Quando a gente começou a conversar na viagem, não, nós somos de Fortaleza e tal. Eu disse, mas estão passeando em Maceió e embarcaram conosco? Não, viemos para Maceió para poder fazer a viagem com vocês. Nem pediu um add-on aqui para sair de Fortaleza. Não pediu nada. Aí hoje nós temos grupos saindo de várias capitais, Recife, Aracaju, Maceió, já teve Fortaleza e João Pessoa. Justamente por isso. Eu não tenho essa limitação geográfica que a excursão rodoviária tem. E aí eu sempre consigo escalar muito mais, porque todos vão para Aparecida. Em saídas diferentes, mas a estrutura lá, seleção de fornecedores, logística de roteiro, hotéis, ela já está prontinha. Só faço replicar, copiar e colar. Entendi. Que é a vantagem de escalar, né? Isso é uma coisa que eu gosto, a palavra escala. Mas para eu entender, quando você vende os grupos saindo de Fortaleza, de João Pessoa, de Aracaju, todo mundo se encontra em Aparecida e o terrestre começa todo mundo junto? Ou é um grupo individual? Começa e termina só o mesmo grupo de cada cidade em datas diferentes? Eu já fiz nesse formato de virem de várias cidades, se encontrarem e fazer a viagem juntos, mas hoje em dia eles são diferentes. Até porque eu escolhi hoje trabalhar com grupos ali em torno de 20, 25 pessoas, para que a pessoa tenha uma experiência melhor e ela se torna uma viagem um pouco mais cara pela limitação, pela exclusividade, do que eu fazer um grupo gigantesco e depois ninguém sabe quem é o nome de ninguém. Como hoje nós temos alguns mentorados que são de receptivo, mas eu sou receptivo no Rio de Janeiro, não consigo fazer grupo. Cara, consegue. Você está aí o tempo todo, você consegue produzir material, e aí a gente está validando isso de novo para vender o grupo terrestre. A pessoa vem de cada cidade
e ela inicia a programação no dia seguinte. Exemplo, na época do Entu Summit, eu rodei acho que 1.100, 1.200 quilômetros em Alagoas para explorar o que tem de massa na nossa cidade, no nosso estado e trazer pessoas de São Paulo e Minas para vivenciar isso. Vai ser de Maceió, vai passar por Penedo, Piaçabuçu, até chegar nos cânions do Rio São Francisco. O pessoal que nós vamos captar, ele vem no horário que ele achar melhor. O nosso roteiro começa na segunda, ele pode chegar no sábado, no domingo, pode emitir a passagem aérea dele com milhas, né, e iniciar a atividade. Aí o mesmo nós já estamos fazendo com o grupo que vamos levar de agentes de viagens para Aparecida. Eles vêm de várias cidades, se encontram em São Paulo. Tem alguns que vão direto para o aeroporto e a gente inicia a atividade, tem outros que vão chegar dias antes para mostrar que é viável fazer isso. Interessante que tem alguns agentes de viagens que falam, Rômulo, eu não quero ter dor de cabeça com nada, até o meu aéreo eu quero que você resolva. Eu disse, caraca, eu tô o próprio agente. O próprio agente, porque o massa do agente de viagem é você ter o seu agente. Né? Eu gosto de organizar a viagem dos passageiros, mas a minha eu não gosto. A minha eu delego. Cara, e você falou, né, de levar um grupo de agentes de viagens para entender a logística, tudo. Como que é esse programa? Como que é isso? Vamos lá. Hoje, em Aparecida, eu acho que de Alagoas, nós somos o que mais damos ênfase e trabalhamos com esse segmento de agências de viagens. E nós temos vários parceiros lá. Hotéis, guias, receptivos. Mas assim, se eu quiser ir para Aparecida e não quiser ficar no hotel, eu tenho casa para ficar lá. Casa do dono do hotel. Eu tenho casa lá para ficar. E aí eu cheguei para eles e fiz, seguinte, a gente tá com... Eu tô mentorando hoje... Na época que eu falei com eles, tinha pouco mais de 250 agências de viagens. E eu quero que eles vivenciem essa experiência para poder trazer pessoas. Eu fiz, vamos lá, a casa é nossa, faz o que tu quer. E você quer trazer quantas pessoas? Porque vai propagar ainda mais. Porque vai propagar ainda mais. E não é levar qualquer agente de viagem, é o agente de viagem que tem interesse em trabalhar com grupos e que tem potencial de vender aquele destino. Nossa, que aí todo mundo ganha. E aí vamos para a escala. O Eric, na agência dele, ele conheceu, ele gostou, ele quer vender, mas ele não quer operacionalizar. A minha agência pode operacionalizar para ele. Boa. Né? O Eric levou o grupo, mas a pessoa às vezes quer viajar numa data diferente. Ele consegue vender, montar toda essa logística para ele. Então é realmente, mais uma vez, abrir a caixa preta do destino. Porque assim, quem vai à Aparecida, ele acha que é participar da missa, visitar a imagem, fazer umas comprinhas e vir embora. É o que eu acho. Por ser um mundo que eu não habito. Entendi. É o que eu acho. Mas até para quem habita esse mundo, para quem é católico, vai muito nisso, porque tem agências que levam, chega lá, a gente se encontra tal dia, tal hora, fique à vontade. E os nossos passageiros, eles dizem que tem praticamente um retiro durante a viagem. Que aí é a experiência, a diferenciação e aumenta o preço. Então, a gente quer mostrar para eles o que tem a mais, porque eu te digo hoje, sem sombra de dúvida, se você ficar 3 noites em Aparecida, você não consegue conhecer tudo. E o que é o tudo que a RF entrega, que não é só ir na missa, visitar... A imagem e fazer comprinhas. E fazer as comprinhas. Vamos lá. O santuário, ele fala muito de que acolher bem também é evangelizar. Eles fazem isso divinamente. Um dos melhores hotéis em atendimento que eu já fiquei mundo afora, um deles está lá, que é um dos hotéis do santuário. Então, o hotel é do próprio santuário? Do próprio santuário. Olha que legal. Eles... Vamos lá, só no santuário, tá? Pra gente não ficar muito longo, mas só no santuário. Eu tenho um passeio dentro do santuário que ele tem duração ali de pelo menos 1h30, explicando a iconografia cristã do santuário. Então, eu entro no, uau, lindo, maior santuário mariano do mundo. Mas se eu entendo o porquê da cor do piso, o porquê que a parede da metade para cima muda a cor. Então, para nós católicos, é uma baita catequese. Nem todo mundo faz. Na Torre Brasília, já deve ter visto fotos que tem aquela torre do relógio. Lá no santuário com a minha avó. Sei lá, 35 anos atrás. Se você for agora, você vai dizer, nossa, eu nunca vim aqui, mudou muita coisa. Então, ali na torre ele tem alguns museus, tem as vistas panorâmicas, tem os passeios guiados, ele tem o caminho do Rosário, ele tem o passeio de barco para ir no local onde foi encontrada a imagem, tem passeio de bondinho, tem a passarela da fé. Então, assim, tem museu de cera, tem praça de alimentação, sala dos exóticos, você chega lá e vê um capacete do Ayrton Senna. Né? Então... tudo isso que a pessoa volta, poxa, não imaginava que tinha tanto atrativo. Eles agora estão com um refúgio das aves. Então, eles sempre inovam muito. Eles sempre têm a parte da evangelização e de agregar com o turismo que todo mundo
acaba girando uma economia muito grande. Eu fiquei muito triste na época da pandemia, porque tipo, parou tudo. Né? E nós fizemos uma ação com os guias de turismo de lá e com os nossos passageiros de grupos para dar uma incentivada lá no local. Então, assim, tem um mundo. E eu já sei que tem novidades que eu ainda não conheço, que quando eu for lá em fevereiro, eu vou acabar conhecendo com os agentes que nós vamos levar. Legal. Né? E como que é para participar desse grupo? É aberto? É só para quem está no grupos lucrativos? Como as vagas são limitadas, ela por enquanto está só para membros do Desafio Grupos Lucrativos, até porque eles já consumiram o conteúdo, vão chegar lá mais alinhado para poder replicar. Se pegar uma pessoa que não participa, não sabe de nada, pode ser que não conheça. Mas a nossa intenção é abrir novas viagens técnicas, que no turismo tradicional chama de fan tour, mas sem ter aquele oba-oba, né? Realmente ali para que a gente possa fazer dinheiro. Porque o agente... É uma viagem com mentoria. Exatamente. Que o agente... O fan tour tradicional é para você ir conhecer o produto só, né? Mas não tem muito como vender o produto. Exatamente. E assim, Eric, enquanto eu, agente de viagens, normalmente, não são todos, eu tenho um comportamento em fan tour. Enquanto dono de agência de viagens e pensando na rentabilidade que aquilo pode me trazer, o comportamento muda. Então, se você está indo numa viagem, que você tem uma preparação antes, tem mentorias antes, e durante a viagem, o seu aproveitamento vai ser maior, porque nessa viagem nós pretendemos lançar os grupos dessas agências. Então, assim, tem todo um agregado por trás para que ele faça dinheiro com essa viagem. Entendi. E qual é a diferença do comportamento de quando o Rômulo vai como agente e quando ele vai como uma visita técnica, por exemplo? Cara, normalmente eu fico indignado nessas feiras de turismo, que quando você vê um stand movimentado, um stand com muita gente, eles estão dando alguma coisa. Brinde. E às vezes a pessoa... Qual é o fetiche que as pessoas têm por ganhar brinde, meu Deus? Não, e às vezes a pessoa chega olhando assim, oi, tudo bem? Não, só... Tem o quê? Me dá, corre. Eu fico... pé da vida com isso. Até o moço ali da gravação tá rindo do negócio. Eu fico pé da vida com isso, né? Cara, vai lá, não. Não é porque ele tá dando alguma coisa que eu vou pra aqui se eu não tenho público pra isso. Às vezes eu não ando com cartão de visita em evento, né? Porque normalmente a galera quer dar o cartão pra ganhar alguma coisa. Não. Eric, tudo bem, vamos conversar. Relacionamento. Você tem o quê pra oferecer pros nossos clientes? O que é que eu posso agregar? Então, isso é muito importante. Então, quando o agente de viagens, com a mentalidade medíocre, digamos assim, ele só quer saber do que ele vai ganhar no momento. Não a longo prazo. Tem um festival de turismo muito grande no Brasil que, no período desse festival, eles abrem cortesia para todos os atrativos turísticos para os agentes de viagens. Eu acho um tiro no pé. Porque se é do cara participar da feira, ele vai conhecer os atrativos. Então, se você dissesse, não, eu vou abrir aqui 3 dias antes ou 3 dias depois. Não no dia da feira. Não no dia da feira, porque tem a galera que pagou, tem o que eu preciso entregar de conhecimento para que force ele a estar lá. Que é até feio dizer forçar, né? Porque o agente devia estar lá pelo conhecimento, não pelas cortesias. Então, tem essa diferença do agente de viagens que vai só porque ganhou, ou do agente que está investindo, do empreendedor que está lá para fazer negócio mesmo, né? Eu acho que tem a diferença está na mente, né? Eu até costumo dizer que o dinheiro está na mente. E até, cara, eu consigo conectar essa minha opinião, visão, em qualquer assunto que a gente entre nesse aspecto. Quem vai ganhar mais dinheiro? O agente que vai para uma viagem como essa para ganhar os brindes, ou a pessoa que vai para buscar fornecedor e fechar negócio? Sem sombra de dúvidas, o que vai buscar fornecedor e fechar negócio. Né? E isso tá onde? Na mente. Na mente. Não tem nada de lei da atração para quem curte ou não curte, não é nada disso. É isso. É o posicionamento, é como você vai se comportar nas situações. E ainda falando de posicionamento, a gente tá falando muito de grupos católicos porque é o que a gente opera. Mas eu gosto muito do que a gente já falou de escalar. E teve um evento, Eric, que eu tava uma vez, e na mesma bancada tinha o Rômulo com a agência católica, o William de Manaus com a agência que trabalha muito turismo espírita, tinha a Rô que trabalha muito com turismo 50+, e na ponta da mesa tinha uma pessoa que trabalhava com grupos de swing. Troca de casal? Eu olhei assim, troca de casal, eu disse, sério? Então, tipo, você que está nos assistindo, tem agências que fazem grupos de turismo geeks, né? Esse conteúdo, né? Sim. Assim, olha, gente, então, assim, tem para todas as possibilidades. Escolha o seu nicho.
Eu costumo dizer, escolher o nicho porque a pessoa vai ter mais propriedade do que é importante para aquela tribo, para aquela comunidade ou algo do tipo. E você vai conseguir se diferenciar e é inevitável não voltar para a palavra escalar. Sim. Né? Porque uma das coisas que nós ensinamos é ter um calendário anual de grupos. Né? Esse ano nós fechamos com 23 grupos, operação própria. Ou seja, 2 por mês. Fora os grupos que a gente vende sem ser operação própria. Esses são 23 exclusivos da nossa agência. Qual é a diferença quando você diz o grupo de operação própria e os não exclusivos? Tá, os grupos de operação própria é aqueles em que a RF Tour montou o quebra-cabeça com os prestadores de serviço. Eu peguei o hotel, o ônibus, o guia, o seguro de viagem, saí montando o quebra-cabeça. Você fechou individualmente com cada um desses fornecedores. Embalei para presente e vendi para o meu passageiro. Tá. Essa é a operação própria. Ou então, vamos lá, tem uma operadora que trabalha com grupos e ela tem aquelas saídas ali e eu peguei 15 apartamentos daquela operadora e vendi. Agora na Black Friday eu peguei 58 apartamentos no Enotel e vendi... Você vendeu 58? 58 na Black Friday para nossa base de clientes. Tá. Né? Então... Tem as nossas comunidades de informação, né? E fechamos 58. Então, a grande diferença de quando você operacionaliza é que você aumenta o seu lucro e você tem flexibilidade com os teus prestadores de serviço e você não é mais um no mercado. Né? Porque se eu sempre não tivesse essa diferenciação em Aparecida, a gente não conseguia fazer a imersão em grupos católicos. E eu como conecto. A minha agência fechou com a Aparecida que está levando para outras agências. Já um outro ramo de atividade pensando em escalar grupos. E aí vira operadora, a RF pode virar uma operadora de turismo católico. Religioso. Né? Porque aí você vai ter cada vez mais força com os fornecedores e força com a comunidade que fala, não, essa é uma operadora focada nesse tipo de produto. E principalmente, por que isso surge? Justamente pelo fato de não pensar no que a gente falava de ficar no meu mundinho, né? Não vou entregar pro Eric, que o Eric vai ser meu concorrente. Se tivesse assim, eu tava só mais uma agência lá no interior de Alagoas, quietinho, parada. Até porque é isso que você falou, né? Se você entrega uma metodologia que você desenvolveu, validou e que ela é replicável em outros nichos, quantos nichos existem? Quantas possibilidades? Você estava numa mesa com 4 players de nichos totalmente diferentes. E até que se contradizem entre eles, né? Sim, porque quando você pega o turismo religioso, espírita ali, talvez, né? Tem o youth swing ou algo do tipo, né? E deve ter alguns grupos que a gente nem faz ideia, né? Sem sombra de dúvidas. Tem uma agência, eu não tenho mais contato com ela, que ela fazia viagens em grupos para mergulho. Saía rodando o mundo para poder mergulhar, buscar pontos que para eles são interessantes. Sim. E aí você consegue fazer várias outras coisas, né? Os grupos mais seletos, os grupos só de experiência. Tipo, nós tivemos um grupo para Portugal que no final se tornou um grupo religioso com experiência gastronômica. Porque nós fomos em restaurantes fantásticos, né? E que por selecionar bem os clientes... Rômulo, como que você seleciona? Você diz quem vai e quem não vai? Não. O preço, a forma que a gente se posiciona e o preço, ele já seleciona. Então, tinha restaurantes que o guia falava... Cara, aquele restaurante ele é muito caro. Não, mas o caro ou barato é relativo. E a galera foi, gostou e voltou assim... Uau, replicando. Que massa. Replicando mesmo. A experiência e a venda do novo grupo. Sim. E você falou 2 palavras que eu gosto muito, que é escala... Né? Que é uma forma da gente escalar, e também margem. Porque quando o Rômulo vai no grupo, a margem é diferente. Eles estão pagando o conhecimento, estão pagando o tempo, estão pagando indiretamente a família que ficou em casa e tudo isso. Como que a gente conecta essas 2 possibilidades junto com as milhas? Por que eu pergunto isso? Porque existe um mito no mercado e eu consigo quebrar um pouco esse mito, e talvez você acredite no mito ou não, que não dá para envolver milhas em grupos. Para quem tem crença limitante, nunca vai dar. Mas existe uma probabilidade fantástica e é onde a gente pula da cadeira, vibra com os resultados. O grupo, você nunca pode divulgar... Qualquer venda, você nunca pode divulgar ela com estimativa de preço. Então, vamos lá. Eu tenho uma pré-reserva com os meus fornecedores.
Agora diminuiu mais, mas antes tinha muita promoção de final de semana, né? De aéreo e tal. Eu tenho uma pré-reserva com os meus fornecedores, eu tenho os clientes que compraram e eu tenho um prazo para poder fazer essa emissão. Nesse intervalo, surgem oportunidades melhores do que a que eu tinha pré-reservado. E é ali que eu entro emitindo com milhas, emitindo às vezes direto com a companhia aérea se o valor está melhor do que o que está pré-reservado. Tem outros pontos que às vezes você vai dizer, mas você já pré-pagou para ter aquela reserva. Mesmo perdendo o sinal do que eu pré-paguei, o lucro vai ser maior. Peraí, volta. Você quer dizer que você paga e pré-reserva, você paga uma pré-reserva, uma taxa de pré-reserva, e que às vezes vale a pena perder dinheiro? Vamos lá. O aéreo na Azul hoje, para que eu tenha o valor garantido por um tempo, eu pré-pago no Nacional R$90 por passageiro. Tá. E eu tenho um prazo para poder emitir. Se eu peguei 30 lugares a R$90 por passageiro, um aéreo, digamos que esteja R$1.500. Vou falar que em um nacional é tão difícil achar hoje um aéreo de R$1.500, mas só para exemplificar. Aí no final de semana eu acho um aéreo ida e volta de R$700. Eu não vou pensar duas vezes. Perco os 90, emito a R$700 e ganho muito mais. Sem dúvida. Ou então, tô aqui com... Ainda não conheço as estratégias de milhas, apesar de já ter emitido muitas passagens aéreas com milhas, através de, digamos que um balcão de milhas, como vocês chamam. E aparece uma oportunidade muito boa. Beleza, eu tenho aqui 30 lugares pré-reservados, eu tenho o nome das pessoas que vão viajar porque já compraram, e tenho uma oportunidade boa de milhas. Emito 3, 5, 7... Conforme vai liberando. Conforme vai liberando, e perco só o proporcional do que eu sinalizei. Então, assim, é uma junção muito boa, completamente viável, e principalmente se você faz aquela estratégia de chegar um dia no destino e a atividade em grupo começar no dia seguinte. Eu posso vender para quem está saindo de São Paulo, João Pessoa, Marcel, todo mundo se encontra em Lisboa e faz a programação em grupo. Então é só realmente derrubar essa crença limitante, juntar o conhecimento e correr para a lucratividade. Cara, isso que você acabou de falar, para quem prestou atenção, explode a cabeça. Porque é o que você falou, tirar a crença limitante, que talvez o agente tradicional tenha com operar com as milhas, e o agente de milhas, né, o milheiro, saber que tem essa possibilidade. Porque, veja, eu faço uma pré-reserva. Eu garanto que eu posso oferecer para o meu cliente num preço determinado, mas eu tenho a opção de, às vezes, até 10 dias antes do voo, enfim, né, vai ter aí algumas regrinhas para dar o nome do passageiro. Então, a gente tem esse tempo para ficar buscando uma melhor oportunidade com milhas. Exatamente. E depois que eu começar a aprender essa estratégia de produção, de milhas... Não precisa produzir, você pode comprar, né? Aprende a emitir e compra comigo, as milhas. Pronto, perfeito. 100% seguro. E assim que surgem novas parcerias, né? É isso aí. E olha só que legal isso que a gente está brincando aqui, mas é o dividir para multiplicar. Porque, veja, você escolheu dividir o seu conhecimento de grupos. E isso fez com que a gente integrasse os grupos lucrativos, né, o desafio grupos lucrativos, na nossa Black Friday, que foi o Agente 360. Né? Inclusive, vamos deixar o link aqui embaixo, não sei se vai estar aberto ou não. No momento que a gente está gravando, está fechado, mas chama lá o time, aí se eventualmente, ou quando a gente abrir de novo, vocês podem participar. E o desafio grupos lucrativos integrou o Agente 360, que é uma junção do turismo tradicional com as milhas, aproximou a gente. Aí agora, pode ser que eu vire um fornecedor de milhas para você. Você vai melhorar a sua margem e eu vou ter mais um cliente. E a gente pode Onde está o dinheiro? Seus grupos, né? Na parceria, Exato. No network, que é sensacional. Foi muito massa, assim, uma sacada de mestre, né? De juntar a Intu e o Lucrando com Milhas. E que foi um movimento encabeçado pelo Fernando e pelo Bruno, principalmente. Foram os dois que... o Bruno, ele tem uma mentalidade muito aberta. Eu tenho uma admiração tremenda por aquele cara, ele sabe disso, não é segredo nenhum. Porque o Grupos Lucrativos começou dentro da Intu. Diferente de que já tem o Lucrando com Milhas, já tem a Intu e se juntaram. O Grupo Lucrativos, como que ele começou? Eu tenho um apelido entre os agentes de viagens, eles me chamam de aplicador. Porque eu assisto, implemento, trago o resultado, compartilho. E metrifica. Metrifica. E nesse vício de aplicar, de ter resultado e de tentar melhorar e compartilhar, muitos mentorados da Intu tinham dúvida com grupos. O Bruno chegou, Rômulo, tu tem o conhecimento, tem a galera que quer aprender, a gente sabe conectar esses dois pontos, topa compartilhar. Disse, cara, por mim, a dificuldade que eu tive lá atrás de ter com quem aprender, eu não quero que outras pessoas passem. Então, vamos junto e deu no que deu e a gente volta para aquela estaca, né? Mais pessoas ganhando,
eleva o mercado, eleva a régua, né? E todos acabam ganhando em proporções que o dinheiro por si só não consegue mensurar, né? Esses contatos, essas parcerias, esses aprendizados, né? Porque, tipo, os 58 apartamentos que eu emiti no Enotel, se eu soubesse da possibilidade de emitir com milhas, mas não se preocupe não. E você emitiu nas Viagens. Nas Viagens. Cara, eu não sei quanto foi a tua margem, mas, teria que, né, uma análise aí, mas pelo menos uns 15% a mais de margem. No próximo não teria essa perca. E ainda, né... mas conseguiria emitir tudo por milhas? Dentro o que tem nas Viagens, tem, porque só muda a moeda de pagamento. É isso Entende? que o agente precisa entender, é só mudar a moeda de pagamento. Imagina que você entra num site e ele te dá a opção de você pagar em reais, ou é que aí vai ficar uma discrepância muito grande, mas só a título didático. Você entra num site e você tem a opção de comprar o mesmo produto em reais ou em dólar. Mas a conversão do reais pro dólar, por exemplo, hoje tá R$6. Ela é 4. Você vai preferir pagar o quê? Pagando menos, com Pagando milhas. menos, é isso. Eu nunca tinha pensado por essa analogia, né? Os agentes de viagens do tradicional que está nos assistindo, bota isso na cabeça que eu não tinha, a moeda de pagamento. É isso. O serviço que o passageiro vai ter é o mesmo, o seu ganho vai ser maior e sempre que possível você usa o câmbio que melhor convém. É isso aí. Né? Isso Cara, a surreal. melhor forma de explicar, né? Como que é isso de milhas? É uma outra moeda de pagamento. E que não está disponível em todos os voos. Sim. Pronto. Sim. Nossa, não tem mais forma mais simples. E que você não pode comprar a moeda em qualquer casa de câmbio para não ter dor de cabeça. Para não ser moeda falsa. Pegar as casas de câmbio de confiança. No caso, o balcão de milhas, né? O balcão de milhas. Gostei dessa analogia. O balcão de milhas é um ambiente. A Next, que é a minha empresa onde eu vendo milhas, também é outro ambiente que a gente, né, se tornou uma consolidadora de passagens por milhas e hotéis e tudo isso daí. Então tem muitos lugares seguros pra gente poder fazer as nossas operações. Gente, eu amei esse negócio. E eu não sabia que a Next era uma consolidadora de milhas. Sim. Porque... Inclusive, a gente agora tem o IATA. Saiu agora em novembro, em outubro. Vocês têm o IATA, mas eu realmente não sabia porque por uns 2 anos, em uma das empresas aqui no Brasil, nós ficamos no ranking como o primeiro lugar que mais emitia com milhas no Nordeste. Porque além de grupos, a nossa agência ela atende o corporativo. E agora, mais uma parceria que a gente tá sabendo aqui. E vamos contar um segredo de bastidor aqui? Fala. A gente tá gravando a segunda vez o episódio. Essa é a real. Por quê? Deu um problema técnico, problemas técnicos acontecem. E a conversa nunca é igual. Realmente, porque na primeira conversa não tinha tido todo mundo diferente, né? É. E, muita sacada massa, vamos lá. Eu costumo dizer que nada acontece por acaso. Sim. Né? Se não fosse essa segunda parte aqui do podcast, a primeira parte pela segunda vez, né? A gente não teria essa junção, essa possibilidade da Next, porque realmente o pessoal vai procurar vocês lá para ver como que é cadastro, enfim. Né? E nada acontece por acaso. Eu aprendi a reclamar menos e deixar nas mãos de Deus, porque tudo tem um propósito e dá certo no final. Sim. E, cara, quando você fala, né, de grupos, tudo isso brilha o olho. E, por exemplo, eu, né, ainda com pouca informação sobre grupos, eu não tenho o menor problema de falar quando eu não sei alguma coisa. Na minha cabeça, eu poderia pensar assim, eu quero operar meu grupo, eu vou ver um hotel, vou reservar os aéreos com milhas, numa consolidadora, fazendo um bloqueio, alguma coisa assim. Vejo ali uns restaurantes, ligo no restaurante, faço as reservas e é isso. Um grupo é isso? É só isso? Ou pode ser além disso? No tradicional, quando eu digo tradicional, não é agência tradicional, é agência o básico. No básico é isso. Agora, o que você vai fazer para os teus passageiros no destino, não é você precisar ir lá para fazer, mas que você vai proporcionar que muda completamente o jogo. Vamos lá. Em junho de 2020, a gente sabe como que estava o cenário. Eu fechei um grupo em 4, 5 horas para Serra Gaúcha. Quando ninguém acabou com as vagas do grupo em 4 ou 5 horas. Em 4 ou 5 horas. E para viajar em dezembro. Tipo, em junho ninguém aguentava mais ficar dentro de casa. Em dezembro, a viagem... ainda tinha algumas coisas que não podia acontecer por causa das limitações da época. Dentre essas limitações não teve o espetáculo do Natal Luz, os espetáculos, que é a cereja do bolo. Cereja do bolo. E alguns atrativos tinham limitações, à noite alguns restaurantes fechados, enfim. Eu podia me lamentar ou eu podia fazer a diferenciação. Turismo católico na Serra Gaúcha.
Foi o nosso primeiro grupo católico na Serra Gaúcha. Porque aí tem Nossa Senhora de Caravaggio. Que não é um destino que se destaca por isso, né? Normalmente vai ser para criança, para casais, né? E o grupo deu muito massa. Aí vamos lá, como que eu posso mudar isso? Eu podia ter só reservado hotel, transfer e aéreo. Mas o café da manhã, ele estava com horário agendado. Para nós é essencial nossa oração matinal, cada um faz as suas. Mas eu contratei uma violinista para participar desse nosso momento na oração matinal. Como o horário era reservado, o restaurante estava só para o nosso grupo. Era um grupo que ocupava bem o restaurante. E no nosso momento de oração, ela entrou. Na hora que eu comecei a Ave Maria, eu combinei com ela, tá? A gente rezou o Pai Nosso. Quando começou a Ave Maria, ela entrou no violino. Nossa, que aí, eu que choro até a inauguração do supermercado, né? E eu sempre saio de casa, Eric, com o seguinte, que se um passageiro voltar transformado, a viagem valeu super a pena. Mas eu sempre pensei no passageiro. Só que tem as pessoas em volta, tem os prestadores de serviço. E lá na Serra Gaúcha teve uma das empresas que nos atendeu, chegou e falou, não estamos no nosso melhor momento. Se você quiser terceirizar, eu procuro alguém, não tem problema nenhum. Só para mim está no melhor momento. Só se você não quiser. Mas se você quiser, continua conosco. E aí a pessoa sempre, né, o lazer com o religioso. Na última noite nós fizemos um momento de louvor, rezamos o texto no restaurante que estava reservado para a gente. E aí essa pessoa da empresa chegou para mim chorando e disse, há 2 dias eu não tomo o meu remédio para dormir, eu estou conseguindo dormir e a viagem está me transformando. E eu sempre fui egoísta só pensando nos meus passageiros. Desculpa. Eu sempre fui egoísta só pensando nos meus passageiros. Então, esse diferencial que você pode proporcionar na sua agência. Né? Beleza, mas eu não trabalho com turismo católico. Se você vai fazer uma trilha de longo percurso, o que é que a pessoa que não tem costume, ela precisa se preparar? Esse suporte que você dá é uma diferença. Você não vai deixar a pessoa procurando na internet. Você vai dar um conteúdo validado que você tem autoridade. Então, essas diferenças permitem você maximizar o lucro dos teus grupos, entende? Sim. São muitas possibilidades que a gente tem aí nesse... Cara, o trabalho é muito massa. É muito massa. Né? E além do seu trabalho como agente de viagens, é um trabalho que está ligado à tua fé e que tem um propósito envolvido e que tem também um propósito educacional envolvido. Né? Tá tudo muito conectado num grande propósito. Pelo menos na minha visão aqui. Faz muito sentido. Uma das guias de turismo que nos atende lá em Aparecida, ela disse que se incomodava muito porque às vezes ela não conseguia participar das atividades na paróquia dela, né? Porque tinha que estar trabalhando. Ela disse que a chave dela mudou quando ela, conversando com o padre, o pároco dela, ele fez, não, você está sendo privilegiada porque você consegue evangelizar e ser monetizada por isso. Então, o fato de você se ausentar aqui da paróquia, às vezes numa missa de domingo, em alguma atividade, você não está errado porque você está evangelizando outras pessoas. Então, somos privilegiados, né? Sim. Num outro contexto absolutamente diferente, acho que eu também sou muito privilegiado por isso, porque eu sempre amei viajar, nunca estudei formalmente isso, e aí tô aí nesse mercado agora, né? Cara, é interessante. Ganhando para viajar. Melhor ainda, né? E quando você fala, nunca estudei para isso, né, para viagens, é o conhecimento ainda mais validado, porque é a sua experiência. Não foi ninguém que contou pro Eric como acumular milhas. Sim. Não foi ninguém que contou pro Rômulo como organizar a viagem em grupo. Sim. Foi quebrando a cara, foi botando o teu dinheiro ali no jogo para poder aprender e depois... Não, aprendi, tem mais pessoas aprendendo, então peraí, deixa eu monetizar aqui. Sim. As viagens de grupo às vezes acontecem, alguns perrengues. E o nosso primeiro grupo da RF foi uma turma de São Paulo que veio para explorar os canyons, né? E nessa viagem ela aconteceu uma transformação massa. A gente tava no Rio São Francisco, tomando banho, e para mim, tipo, uma coisa normal, 100 km da minha casa, eu vou almoçar lá, volto. E tinha uma pessoa que ela saiu do passeio e ela... Pai, eu tô tomando banho no Velho Chico, água limpa, geladinha e tal. Resumindo, ela se formou, fez doutorado, e a tese de doutorado dela foi no impacto das vidas ribeirinhas. No impacto que as hidrelétricas teve nas vidas ribeirinhas, que isso começou lá atrás com a RF2. Na transformação que um grupo proporcionou na vida dela. Mas e os perrengues? Né? Porque a vida não é linda como nas redes sociais. A inexperiência, enquanto a gente estava colocando o serviço de bordo no receptivo para encontrar com o grupo no aeroporto de Maceió e iniciar a viagem, deu problema com o serviço de bordo. Minha família teve que ir no ônibus lá, trocando serviço de bordo, enquanto eu corria no supermercado para substituir aquilo, e os passageiros não perceberam isso. Então, essas experiências
como passageiro quebrar a perna no alto do Pico da Bandeira. Já aconteceu isso? Já aconteceu. Como a gente chegar na Alemanha e as malas não chegarem, tá menos 3 graus. Então, essas experiências e como resolver, quando você compartilha elas, ou então quem está passando pela necessidade consegue buscar uma informação validada na fonte, ela economiza tempo, resolve o problema com o passageiro e ainda diz, poxa, o Eric é desenrolado aqui nos grupos dele, né? Isso é massa. Eu costumo dizer, né, nos meus grupos que assim, eu não tenho todas as respostas, mas eu sei quem tem. Exatamente. Dentro do network que a gente foi construindo aos anos no turismo. Nas mentorias eu sempre digo isso, ó, não tem pergunta boba, não tem pergunta complexa, não queira igualar a sua régua de quem já caminhou um pouquinho mais, e eu não tenho todas as respostas, mas o que eu não tiver eu vou buscar e trago para vocês depois. É exatamente isso. É se botar nesse lugar de humildade, né? Porque às vezes as pessoas, quando elas estão numa posição de liderança educacional, né? Às vezes a pessoa ela se bota no lugar de que ela tem que saber tudo. E às vezes ela dá uma resposta equivocada para não parecer que ela não sabe. Isso é muito perigoso. E principalmente com a velocidade da informação, né? Porque se dá uma resposta equivocada, a pessoa dá um Google ali, Eric, Rômulo, você tá errado. Né? Então, realmente, essa humildade de querer sempre aprender, ela é muito válida até para que a nossa empresa ela possa melhorar, os nossos processos possam mudar. Tem uma pessoa lá no nosso time, a Rayana, que eu acho muito massa que, se eu disser, Rayana, seu salário vai triplicar, você aceita? Ela faz, eu posso pensar e te responder depois? Né? Por mais que seja uma coisa boa ou ruim, ela nunca responde de imediato. E às vezes eu chego e digo, pessoal, essa situação, como vocês resolveriam? Eu posso dizer assim, não, eu sou o dono, eu sou o expert, eu tenho tantos anos de grupo. E às vezes a pessoa que é novata, o estagiário, ela traz uma outra visão. Uma outra visão que melhora completamente o jogo porque a gente se permitiu aprender a ouvir outras opções. Né? E é isso o que acontece lá no Lucrando com Milhas, o que acontece na Intu. Na Intu tem muito que ninguém é celebridade, nós somos uma constelação. Né? Então nenhuma estrela brilha mais do que a outra. Todas fazem o céu ficar bonito, cada um com um pouco do seu conhecimento. E tendo essa humildade é sensacional. E é muito louco, né? Porque a gente está falando aqui de o quanto é importante o ambiente que a gente circula, que é ter essa rede de relacionamentos. Por exemplo, hoje, se alguém faz uma pergunta sobre grupos que eu não saiba responder, eu tenho o cara que é o fera disso que vai me ajudar a responder. Isso é fruto de networking, que é fruto de investimento, que é fruto de uma série de coisas. E tem pessoas, que é o que eu falo, né, que o dinheiro está na mente, que elas não conseguem entender que é muito mais barato pagar para encurtar o caminho. Por que eu vou entrar no programa do Rômulo para aprender sobre grupos, se fazer grupo é botar todo mundo no mesmo dia, no mesmo lugar, no mesmo horário, pro mesmo destino, eu ligo no hotel, fecho 10 apartamentos, fecho 20 apartamentos. Tem muito essa visão, as pessoas, elas querem simplificar com uma mentalidade de não gastar, e aí é uma mentalidade de escassez, né? Eu não vou pagar para aprender com o Rômulo, porque fazer grupo é isso. E eu que já tenho uma experiência com turismo, tô vendo que não é. E até mesmo essa mentalidade limitante, ela vai para vários aspectos, né? Porque eu posso encurtar o caminho. Nossos grupos, nós vendemos muito ele no orgânico para a nossa base de clientes, mas nós vendemos muito com tráfego pago também. Então, eu encurto o caminho quando eu coloco o tráfego pago. Tráfego pago são os anúncios do Instagram, Facebook. Isso, são os anúncios. Que os grupos que nós vendemos e que nós compartilhamos com os mentorados, ele se torna mais uma forma de tirar pedido. Eu não preciso convencer o Eric a viajar comigo. Eu montei uma estrutura, que essa estrutura convence o Eric, e o Eric chega para mim e faz, eu quero viajar, eu tenho uma dúvida pontual ou não, como que eu faço para fechar o contrato? Então, isso não é só pegar a passagem aérea, hotel e a hospedagem comum e os passeios, como você falou. E a gente conversava aqui antes do podcast, falando ali do site do Escape Lego, que as pessoas reclamando que paga R$59. Cara, é para encurtar caminho. Fica lá, então, testando 10 aeroportos. Não é para encurtar caminho. Então, você precisa... Tá, beleza. Uma outra analogia que eu faço eu não lavo o meu carro. Cara, eu vou passar 2 horas, meu carro não vai ficar bom, eu vou perder 2 horas de qualidade com meus filhos, com a minha família. Sentido. Enquanto eu faço um atendimento, eu ganho muito mais do que a lavagem do carro. Então, é fazer essa analogia, ter a visão de empreendedor mesmo e não de empregado da sua empresa. Sim. Né? Para que você possa ter qualidade de vida, ter autonomia para libertar, para delegar.
né? Isso ajuda. E essa forma de delegar era muito centralizador. Tá? Você chegava um grupo maior ou algo do tipo, não, deixa que só eu consigo fazer. E aí a gente volta para minha fé, para minha religião. Eu já fiz Aparecida de diversas formas. Começando por São Paulo, terminando no Rio de Janeiro, só Aparecida com Campos do Jordão. A gente vai fazer agora, tá estudando para fazer de Curitiba até o Rio de Janeiro, passando por São Paulo e Aparecida. Parando nas cidades, tendo atividades. Isso, pernoitando, explorando. Aí essa parte faz de ônibus. Isso, vai até São Paulo, até Curitiba de avião, faz esse trecho todo de ônibus, chegar em Rio, pega o avião voltando. E aí, quando a gente vê todas essas possibilidades, é o que eu consigo replicar para os mentorados. É o que eu consigo replicar para os viajantes recorrentes. Né? Isso vai dando sempre a cereja do bolo, sempre diferencial. E a gente, né, ainda sobre essa coisa do encurtar o caminho, contratar um agente, viajar em grupo, que vai sair um pouco mais caro, o grupo vai sair mais caro do que você ir... Termina saindo mais barato, depois eu explico. Boa. Mas, via de regra, as pessoas vão ter essa visão de que sai mais caro. Também pagar para encurtar o caminho, né? Porque, por exemplo, você me disse que ir à Aparecida não é só visitar a catedral, a imagem e fazer as comprinhas. Para mim foi uma coisa absolutamente nova. Também porque eu não habito esse mundo. Mas até quem habita esse mundo talvez não saiba de todos os atrativos que tem. Eu tenho 3 depoimentos que chamam muita atenção nas nossas redes sociais. Uma de uma cliente que nos conheceu pela internet, ficou desconfiada, comprou e foi uma boa experiência. Achou que era golpe e virou defensora da marca. Isso. Outra que já tinha ido à Aparecida e que quando foi conosco era completamente diferente. E outro que ela não participou de uma viagem, sim de um retiro religioso. Uau. E aí... as formas de se chegar, de encurtar caminho quando a gente paga pelo conhecimento, eu acho ela muito interessante, que tem uma outra forma de se chegar em Aparecida que poucas pessoas sabem, que é o caminho da fé. 316 quilômetros de Águas da Prata, interior de São Paulo, caminhando até chegar a Aparecida. Eu posso fazer tudo sozinho, ou eu posso pegar alguém que já sabe toda a logística, quantos quilômetros eu vou percorrer por dia, qual calçado adequado, qual o tipo de vestimenta, mochila. Então onde parar. Então eu pago para encurtar o caminho para que eu não tenha perrengue. Né? É a mesma coisa que o passageiro faz viajando em grupo. Eu não quero perrengue. Rômulo, toma lá, resolve. E a agência de viagens com grupos lucrativos. Eu quero ter o conhecimento validado, organizado, estruturado, que vai me encurtar tempo, inclusive na montagem desse grupo, para que eu possa vender ele mais rápido. Muitos agentes que nos acompanham aqui, eles estão mais no começo da jornada do mercado de turismo e a maioria, 99%, não vem do mercado de turismo, né? Claro, agora tem essa galera chegando por conta do turismo tradicional e tal. Você acha que começar com grupos é uma boa ideia? Ou é melhor a pessoa fazer o turismo mais básico ali para entender um pouco mais como que funciona tudo e depois ir para os grupos? Lá na RF, né, na nossa agência, eu não contrato quem é do turismo. Eu pego a pessoa do zero. Tá. Se você está começando agora, parabéns, você é felizardo, tá? Pega essa visão. Você já pode começar da forma que consegue escalar. Então, se você tem o conhecimento do Eric, se você tem o nosso conhecimento junto, para que você vai ficar batendo cabeça com o que a galera quer deixar de lado para poder ir para o grupo? Então, você já tem a oportunidade de começar da forma certa, com conhecimento validado. Vai já no caminho de grupo, porque o tempo que você vai estudar vários destinos vai ser muito maior do que o tempo de estudar um destino e levar uma galera para esse destino específico. Então já começa com grupos, porque é o melhor. Se você não quiser começar com operação própria, começa com um grupo de uma operadora. Que é uma outra pergunta que surge muito, Rômulo. Quando você define se vai ser operação própria ou se vai ser por operadora? As operadoras são super parceiras da nossa agência. E a prioridade vai ser a oportunidade, assim como nas milhas. Tem horas que eu acredito que o Eric deve pagar pela passagem aérea ao invés de usar os pontos, porque pagar está mais vantajoso do que usar ponto. Então, se você está inseguro, começa pela operadora, vai tendo experiência, vai validando para depois voar cada vez mais alto. Cara, você falando tudo isso, eu conectei uns pontos aqui. O Brasil está vivendo uma das maiores expansão de cruzeiros temáticos. E o que eu conectei aqui, ver se faz sentido. O que é um cruzeiro temático? É o cruzeiro do Zezé de Camargo e Luciano.
É um cruzeiro que junta as pessoas que gostam desse artista, o cruzeiro da Xuxa, seja de quem for, e, de certa forma, eles estão vivendo numa comunidade. Ainda que eles não se conheçam previamente, eles estão conectados numa comunidade em torno de um artista. Será que isso reforça também uma tendência de cada vez mais o turismo de grupo? Porque o turismo de grupo é uma formação de comunidade. O cruzeiro, ele é um grupo temático. Sim. Né? Aquele artista montou o grupo dele e tá fazendo uma baita sacada muito boa, milionária, inclusive. Porque com essa diferenciação você vê, vamos pegar o MSC Grandiosa. Você vê lá um preço dele. Agora vamos pegar o MSC Grandiosa com Zezé de Camargo. 3 vezes mais. Ou mais. Né? Essa tendência de grupo, eu acredito, ela sempre existiu. Existem operadoras aí que se dão muito bem com isso. E ela tende a existir porque hoje em dia nós estamos vivendo muito online. Uhum. E com o grupo você passa a viver o offline. A minha vontade, Eric, eu ainda não tive essa coragem, é dizer assim, no próximo grupo ninguém pega o celular para tirar foto. Porque o cara deixa de vivenciar as experiências. Sim. Tem alguns grupos que nós levamos fotógrafo, filmmaker, para poder produzir material e dar para eles. Mas para que eles possam interagir entre si e realmente viver a experiência. Né? Não acredito que grupos ele esteja limitado, principalmente quando a gente pensa num público de maior idade. O Rômulo não tem tempo de viajar com a mãe dele, mas eu sei que a RF vai cuidar muito bem da mãe do Rômulo para viajar. Então, confio minha mãe viajar com ele, confio, enfim, as pessoas da minha família viajar com eles, principalmente para tirar dessa solidão. Né? Porque eu estou sozinho, viajando sozinho, mas eu não estou sozinho e estou fazendo novas amizades. Então, me deu esse negócio, né? Que eu acho que tem aí uma big oportunidade de simplificar a operação, né? Porque é aquilo que você falou, não tem que atender o cara que quer ir para Dubai, quer ir para Maldivas e estudar todos esses destinos e com mais margem com tudo isso, né? E a pessoa que ela quer, de fato, começar a atuar no mercado de grupos, qual que é o caminho mais eficiente para quem está do zero? Tá. Não vou ser clichê para dizer que o mais eficiente é começar com o nosso conteúdo. Né? Mas podemos ser clichês, por que não? Já que o nosso está validado e tem os perrengues que você evita. Uhum. Então, de fato, assim, é você estar disposto a aprender e a aplicar. Uhum. Né? Você consumir o conteúdo, você aplicar, você começar a viajar sempre que puder, para poder descobrir detalhes da viagem. Recentemente, a gente teve uma passageira que ela escolheu viajar sozinha, e ela teve dificuldade no aeroporto de Campinas, e aí me ligou. Ela disse, não, faz favor, faz uma chamada de vídeo. E aí eu fiz o guiamento dela em Campinas para resolver um problema que ela tinha. Né? Então, a pessoa, ela disse que não viaja mais nunca sozinha, por mais que eu tenha dado esse suporte. Mas a pessoa, ela diz, não, eu vou voltar para o grupo, e é isso, você está disposto, antes de ganhar, você está disposto a ajudar. Tá. Então, você ajudando pessoas a resolver um problema, você resolve vários benefícios trazem para a tua agência. Mas realmente é assim, não, eu quero começar com um grupo, estou na transição de carreira, começa a consumir o conteúdo correto, deixa de ser mesquinho, investe o teu dinheiro lá. Né? No Agente 360 foi um pacote muito massa, porque você tem várias pessoas em transição de carreira, aí tem a Vivi, né, que fez podcast recente com você, que ela ensina justamente a sopa de letrinhas, né, para você ir trilhando o seu caminho até você se tornar uma agência mais avançada. A mesma coisa, acredito que do Lucrando com Milhas, quem não tem essa expertise e não pular etapas. Não queira começar fazendo 23 grupos por ano como a RF. Faz um por vez e aos poucos você vai multiplicando e tendo o seu calendário anual de grupos, que é o que toda agência almeja, né? Ter vários grupos rodando ao mesmo tempo. E traz a previsibilidade, né? Sem sombra de dúvidas. Essa previsibilidade, pronto. Nossos passageiros já sabem. Maio e outubro, a Aparecida sempre acontece. Setembro e novembro, normalmente, tem Portugal. Então, já vai gerando essa expectativa. Se eu não puder ir agora, eu vou me organizar, porque no ano que vem ele vai acontecer de novo. Mas é um passo por vez, consumindo o conteúdo adequado. Hoje em dia é muito fácil ter vários gurus, né, que não praticam e se intitula, então é realmente buscar uma fonte confiável, buscar uma fonte de quem vivencia. Né? Por mais que a gente tenha esse programa de implementação, a minha prioridade é a RF2, até para que eu possa sempre estar atualizado e compartilhar com o pessoal. Sim, inclusive quero te agradecer, porque ter topado entrar nessa jornada com a gente e nas condições que a gente conseguiu oferecer, né, foi realmente surreal. Poder
ter esse conteúdo. Inclusive, eu lembro que quando a gente estava montando a oferta da Black Friday, né, que foi o Agente 360, e acho que o Bruno que trouxe essa questão dos grupos, eu falei, cara, isso é muito diferencial para minha turma. Não que o resto não seja, né? Porque a gente queria montar uma oferta que fosse muito boa para quem já conhecia das milhas, porque tinha alguns conteúdos meus ali, algumas pessoas pensavam, vou pagar pelo que eu já tenho. Sempre tem, né? E tem gente que, puta, que legal, não sei o quê. E que também fizesse muito sentido pra turma do tradicional. E aí, o negócio dos grupos, eu falei, tem que ter isso. Vai ser uma coisa muito importante. Porque traz escala, porque é um assunto que as pessoas não estão olhando para isso. E traz uma questão de volume de faturamento mesmo. Sim. Né? Porque, sei lá, você vai montar um grupo que seja R$8.000. Aí você multiplica isso por 50 passageiros. Porra, 400 pau. Rapidão. E quanto que custa um grupo para Aparecida, por exemplo? Depende. Tudo bem, tem um aéreo, muda muito, mas enfim. Hoje, os nossos passageiros sabem que o nosso grupo Aparecida ele não é o mais barato de Alagoas. Então, nós estamos com um que está prestes a encerrar as inscrições, que ele está 5.200. Tá. Vai ter 2 noites em Campos Jordão, 3 noites em Aparecida e todo um circuito que nós iremos fazer lá. Né? Mas eu tenho grupos, os mais econômicos, são 3 noites em Aparecida. Para quem não quer tanta experiência, que é um pouco mais pontual, a partir de 2.200. Aí ele sendo porta de entrada para vender um Portugal de 18. O cara chega por Aparecida, conhece os nossos outros produtos e depois ele vai para Fátima, Santiago de Compostela, pagando ali uma média de 18. Olha só. E aí é a esteira de produtos, né? Uhum. Essa é a estratégia que você precisa implementar na sua agência. Eu vou vender isso aqui mais barato, mas por que eu vou vender isso mais barato? Porque lá no final eu quero vender um produto mais caro e tem aqueles que já chegam querendo, com os 2 pés na parede, eu quero logo o seu produto de maior ticket e aí o céu é o limite. Engraçado porque isso quebra a crença que algumas pessoas têm, que mas se eu fomento uma base que vai me comprar um Aparecida de 2.200, eu não vou fomentar uma base que vai comprar o Portugal de 18. Tem um detalhe, Eric. Historicamente, desde 2011, a gente percebe que os nossos passageiros vêm dando prioridade a viagens e vai aumentando o ticket de viagem, a quantidade de dias. Então, quando você faz esse trabalho de base, você consegue ter uma fidelidade maior, porque tem muitos grupos que nós vendemos por indicação dos passageiros, e você consegue ter autoridade, relevância, gerar prova social, para que você possa sempre estar vendendo produtos maiores. E um ponto importante, eles começam viajando uma vez por ano. Aí depois eles fazem algumas viagens pontuais com família que também compram conosco. Mas eles se organizam. Eu tenho passageiros hoje que eles fazem 3, 4 viagens em grupo por ano, sempre trazendo mais pessoas. Olha só. Né? Então isso é muito, muito, muito massa. Sim. E tem alguma história que você possa trazer pra gente de algo que aconteceu curioso na condução desses grupos? Provavelmente tem histórias. Tem. Eu vou até abrir um podcast dos perrengues, né? Eu acho que o mais curioso foi quando nós fizemos um grupo para subir o Pico da Bandeira. Tá. Isso era dessa faculdade de São Paulo e nós fizemos um roteiro assim inédito. Esse professor era massa porque ele dizia, eu tomara que o Romulo nunca desista das minhas loucuras. Saímos de Belo Horizonte, no trem da Vale até Aimorés. Do trem da Vale, nós ficamos um tempo ali em Aimorés, no Instituto Terra, do Sebastião Salgado, fotógrafo brasileiro que é muito conhecido na Europa. E depois nós fomos para o Alto Caparaó, que é onde tem a terceira serra mais alta do Brasil, o Pico da Bandeira, que inclusive o Bruno e o Fernando subiram recentemente. E nessa subida tinha uma pessoa que não tinha um condicionamento físico tão preparado. E aí o guia local sempre falava, você já chegou até aqui, tá bom, tá, não sei o que. Ela chegou no topo, muito massa a visão. E na descida, numa parte muito mais fácil, ela torceu, caiu e quebrou o pé. Não sobe ônibus, nem pensar, enfim, não sobe nenhum meio de transporte. O único meio de transporte que podia chegar lá seria helicóptero, mas o tempo não permitia. Eu ia sair de Belo Horizonte para lá, levava um certo tempo. O nosso guia de turismo teve que descer, ligar para o bombeiro, que vinha a uma cidade de 1 hora, acho que era de Munhuaçu, uma coisinha assim, que era 1 hora, subir com uma mula, mobilizar o pé dela, colocar ela no lombo do jumento, da mula, e descer. Isso foi por volta de 1h30 da tarde, nós estávamos embaixo meia-noite. Meu Deus.
E ela não sentia dor, graças a Deus, ela não sentia dor. O bombeiro fez, essa hora você não vai conseguir atendimento médico, vai pro hotel e de manhã a gente procura. Quando foi umas 3 horas da manhã, o hotel gigantesco assim acordou com os gritos dessa mulher. E a gente começou a rodar, procurar atendimento médico, ortopedista. Cidade de interior tem essas limitações. E eu acho que eu passei uma média de 30 horas. Assim, na função. Na função. Que quando a gente conseguiu um atendimento médico, que ela às vezes passava em alguns postos de saúde, enfim, aplicava um remédio para dor e tal. E quando ela começou a ser atendida no hospital, aí o cara foi e disse assim, não, aqui é só particular, pelo SUS, é em tal lugar. Eu disse, meu amigo, atenda ela, que a gente resolve, tinha seguro de viagem e tudo. E aí, enquanto ela foi ser atendida, aí eu liguei pra minha mãe. Aí quando minha mãe atendeu, me acabando de chorar, minha mãe, o que foi? Eu tô bem, eu tô bem, mas eu precisava de alguém para desabafar que não fosse os passageiros, né? Resumindo, ela não fez a cirurgia no interior, a família dela escolheu levar ela para São Paulo. A gente negociou com o seguro de viagem, fez a transferência dela para São Paulo. E quando chegou em São Paulo, ela tinha quebrado o pé e a perna em 3 pontos. Tinha trincado em 3 pontos, que ela era acima do peso. E eu lembro que quando a gente ia descendo, imagina, na 3ª serra mais alta do Brasil, o céu tava uma coisa linda, estrelado. Foi uma das noites mais bonitas que eu já vi na minha vida. E ela dizia, meu Deus, que noite linda, eu quero voltar aqui. E eu no meu pensamento, que não seja comigo, que não seja comigo. Tem algumas histórias, assim, semelhantes a essa, mas eu acho que essa é a que mais marcou, né? O esforço físico, o emocional, o envolvimento que a gente tem. E é massa que alguns passageiros de grupo hoje são amigos, que às vezes vão lá em casa visitar nossos filhos. O Arthur, que é o meu filho mais velho, depois de uma viagem em grupo, ele foi convidado para uma formatura e para um casamento. A dizer, poxa, Vanessa, a gente pode nem deixar o filho para curtir a formatura, porque o convite veio para ele, não veio para a gente, né? Então, esses laços que se formam é muito massa. E acontece nos grupos, assim, das pessoas formarem amizades... E aí, no próximo grupo, elas já vêm viajar juntos por uma amizade que formou no grupo anterior. Acontece. Lembra do grupo de Gramado, que eu falei do perrengue, que o executivo... agora eu não lembro se foi nessa parte ou se foi na outra parte, mas depois... No grupo de Gramado teve perrengue, a gente conseguiu passagem aérea para todo mundo. E aí... Esse grupo se conheceu na viagem, aí eles foram para Foz do Iguaçu, depois eles foram para cidades históricas de Minas Gerais e continuaram um ciclo de viagens. Só que na viagem de Foz do Iguaçu a gente bateu um martelo. Nesse grupo só entra vocês ou convidado de vocês. Então hoje é um grupo fechado na RF Tour, que não é qualquer pessoa que chega vendendo. E compra. Se o Eric for convidado por alguém, o Eric vai, mas se não, a gente não vende. Mas o Eric não pode ir. Pode colocar o nome do Eric? Se for convidado de vocês, sim. Então, fechou esse grupo, a galera se reúne fora da agência, e é um caso também assim que eu acho muito massa, essa amizade que gerou nesse grupo específico, que hoje só viaja eles. Não viaja ninguém de fora. Que massa. Só convidados deles. Que massa. Eu acho que um grande resumo de tudo que a gente está falando aqui é não se fechar para as oportunidades. Né? Porque, às vezes, tanta galera do turismo tradicional coloca os bloqueios e, sim, já discutimos aqui que dá para operar grupo com milhas, né? Vai ter aí algumas particularidades, mas a gente consegue fazer. E a turma das milhas olhar e falar assim, cara, tem também oportunidades em outros mercados, mas se a gente tivesse que falar assim, 2025, provavelmente esse podcast vai sair em janeiro, e você vai falar assim, tá, a pessoa quer implementar isso na agência dela, tá? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é estar disposto aqui no sertão, no Nordeste, tem os animais, os jumentos usam muito um negocinho aqui, que é só para olhar para frente. Sim. Tá? Então, assim... Cabresto. É o nome, né? Acho que mais ou menos assim. Mas, assim, ter um planejamento, mirar e não deixar se desviar. Quanto tempo eu preciso para montar meu primeiro grupo? No nosso programa de implementação, você leva 8 semanas para consumir o nosso conteúdo e executar. Tá. Isso para que você não maratone e depois você não lembre nem do que assistiu na primeira aula. Tá. Um grupo, eu costumo dizer que você pega aí com 6, 8 meses de antecedência para que você tenha tempo de estruturar, de vender e ter um deadline saudável para você não ter prejuízo. Tá. Então, o seu primeiro grupo, eu sempre recomendo 6, 8 meses de antecedência, consumir o conteúdo em 8 semanas, isso assim, de uma forma saudável, se você está numa transição de carreira, e estar com quem está disposto a contribuir. Então, assim, o Agente 360, que você já deixou o link aqui na descrição, ele é uma forma muito massa que você consegue buscar
todos os campos, seja da estrutura do grupo, seja do marketing, seja de resguardar em relação à parte jurídica. Então, tudo isso você aprende estando com o conhecimento certo. Então, pegou esses 3 pontos, conhecimento certo, disciplina para poder implementar o conteúdo e tempo hábil para você poder vender sem ter prejuízo. Então, começar do zero ali, então 6 a 8 meses para a data da viagem. Em janeiro, você agora está vendo esse podcast em janeiro, isso. 2025 provavelmente, você já pode trabalhar tranquilamente o seu grupo para agosto, setembro, que você vai conseguir executar ele muito bem. Existem situações que você consegue fechar bem antes, mas contando que você está começando do zero, esse tempo é suficiente. Começa com internacional, começa com nacional... Algo muito mais exclusivo, uma coisa um pouco mais básica? Vai muito do que você esteja disposto, porque a metodologia é a mesma. O que vai mudar, às vezes, no internacional é a questão de moeda, de documentação e de responsabilidade que traz o benefício do ganho. Sim, mas que você acaba ganhando mais. Quando eu comecei... Eu sempre queria o internacional. Sempre, sempre, sempre. Quando chegou a pandemia, eu disse, obrigado, Deus, porque eu não comecei com o internacional. Muito obrigado. Porque estava tudo fechado. Sim. Então, a gente tem hoje os internacionais e os nacionais, mas vai do que você está disposto a fazer. O nosso produto de entrada é Aparecida. Eu tenho amigas que o produto de entrada dela é Toscana. Para grupos. Então, já é um ticket de uns 30 mil ou mais. Já é um ticket bem maior. Então, vai muito do que você está disposto a investir. Cara, na dúvida, você tem quem consultar. Então... E esse dinheiro não compra. Ou compra, né? Na verdade, compra. Até compra, né? Por um valor irrisório, né? Mas, assim, você tem onde buscar informação, tira o limite da tua imaginação, vai para a execução e tanto faz. Ser nacional, internacional, excursões. Vai muito do que você quer colocar no seu pote. Ah, boa. Né? Vai muito do que você quer deixar na mesa para você, deixar guardado contigo. Então, traça esses objetivos, essas metas e corre para a execução. Massa. E o legal é que quem entrou no Agente 360 na Black Friday... Vai falar isso, vai ficar... Mas... Não, sim, entrou. Se não entrou, vai colocar aqui. Enfim, tem o benefício de ter esse conhecimento e ainda vai participar dos laboratórios. Tem um laboratório de grupo. Tem, acho que janeiro, fevereiro. Tem lá uma data. Tá na agenda. Eu pensei que você ia falar da questão de quem entrou nessa primeira edição do 360. Aquele benefício. Aí é outra coisa. É não deixar as oportunidades passarem. Às vezes você fica, não vou. E às vezes aquela oportunidade ela pode não se repetir mais vezes, né? Cara, e vou te falar. Eu sei de muita gente que não entrou pelo pensamento de que, eu já tenho, um exemplo. Eu já tenho esses cursos da Intour e eu queria só os do Eric, então eu queria pagar uma parte só. Não, a oferta é essa daqui. E se ele fosse pagar só a parte do Eric, ia sair mais caro do que pegar tudo. E aí do outro lado também. Tem gente que fala assim, pô, Eric, mas eu já tenho os seus cursos, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, eu queria só a parte da Intour, não sei o quê. Aí eu falei, um curso da Intour já dá... é R$4.000 por ano. Aqui você tá pegando, foi 5 ou 6 mil, dependendo se era aluno, se não era aluno. Vitalício. E às vezes a pessoa deixa de ter acesso a uma coisa que muda o negócio delas por um negócio, uma trava mental. É o que eu sempre falo. Eu, por exemplo, quando eu vou no McDonald's, eu não consigo comer o lanche, a batata e o refrigerante. Mas pelo preço você pega tudo. Eu geralmente vou comer a batata e o lanche. Eu não vou comer refrigerante. Se eu pedir a batata e o lanche, sai mais caro do que eu pedir o combo. Aí tem gente que fala, mas eu não vou tomar o refrigerante, então paga mais caro. A opção tá aí, né? É questão de saber escolher e o administrador, o gestor, ele tem que ter muito essa visão ampla. Sim. Né? Não pode ficar ali limitado. Exatamente. Cara, quero agradecer demais o seu tempo, o seu duplo tempo, né? Que tivemos que gravar 2 vezes, mas acontece, né? Coisas acontecem na vida de um agente de viagem. Saber sair das situações é cotidiano, né? A gente vai ter que fazer isso o tempo todo. E você rodou aí 200 quilômetros para vir aqui para Maceió, pra gente gravar esse papo. Foi muito bom, então quero te agradecer muito por isso, por ter estado com a gente no Agente 360 na Black. E como as pessoas acham o Rômulo enquanto um cara que ensina sobre grupos, principalmente? Primeiro, eu que agradeço imensamente, Eric, o convite, a oportunidade. Só uma informação importante. Nos grupos,
nas suas viagens você tem que deixar margem para imprevistos. Um voo atrasa, né? Eu nunca coloco um atrativo que precisa de ingresso no primeiro dia, porque se o voo atrasar, a gente perdeu. A mesma coisa eu fiz aqui hoje. É um detalhezinho de dica, cara. A mesma coisa eu fiz aqui hoje, né? Eu deixei o dia pra gente. Não sabia que podia ter imprevisto, mas se eu tivesse deixado a agenda apertada, a gente não tinha a regravação. Exato. Então, nos grupos, isso acontece. É só um detalhe importante que você precisa se atentar. Cara, mas olha que detalhe pequeno. Não colocar atrativo no primeiro dia se atrasa o voo. Isso é muito Aliás, importante. é um detalhe que parece pequeno, mas o impacto é muito grande. Às vezes a pessoa pensa, vou chegar 9 horas da manhã e já vou colocar alguma coisa à tarde. Não. Né? Se der tempo, entra como plus para os passageiros, enfim. Mas como que a galera nos encontra? Grupos Lucrativos, @Grupos Lucrativos no Instagram. Comecei essa semana a fazer um blog. Não sei se quando tiver no ar esse blog já vai estar pronto ou não, mas é desafiogruposlucrativos.com.br. Legal. Tá? É o nosso site que está aí trazendo conteúdo para vocês. Isso é o que agradeço, né? A parceria, o convite é sempre muito, muito, muito bom. Tá aprendendo e compartilhando. E sempre que precisar, se for possível, a gente vai 300, 500, 1.000 quilômetros. Hoje em dia, com a facilidade de viajar, não existe limitação de distância, né, Eric? Muito obrigado mesmo. Amigo, valeu demais. E essa foi mais uma edição do Livrecast. E vou deixar os contatos do Rômulo aqui e do meu time também, se você quiser informação sobre algum dos nossos programas. E até o próximo. Valeu!